Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, num qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui está uma exortação para nós. O Senhor, através do apóstolo Paulo, ou seja, usando a boca do apóstolo Paulo e também as suas mãos e a sua caneta para escrever, falou, soprou no espírito do apóstolo, e o apóstolo obedeceu a palavra e então escreveu aos Efésios, mas que também serve para mim, serve para você. Isso aqui é para a igreja de Cristo. Ele diz: desperta, ó tu que dormes. Mas o que significa isso? Desperta, ó tu que dormes. Talvez ele estivesse baseado em algum texto do Antigo Testamento, talvez no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 61, ali aonde nós encontramos um convite para a salvação, porque ali vai registrar sobre a vinda de Jesus, que veio para libertar os cativos, os oprimidos, né? Então essa promessa se cumpriu. Quando Jesus veio, essa promessa se cumpriu. E então o apóstolo Paulo, aqui usado por Deus, talvez esteja se referindo a isto, né? Desperta, tu que dormes. Por quê? Porque a salvação de Israel já veio. A salvação dos pecadores já veio. Não só a salvação do povo de Israel, da nação de Israel, mas o Salvador do mundo. Porque lá em João, capítulo 1, versículo 29, e João, capítulo 1, versículo 34, diz que João Batista, pregando ali, lá no Rio Jordão, ele viu Jesus. E então ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é só o pecado de Israel, não é só o pecado da nação de Israel, mas é o pecado do mundo. Ou seja, há uma promessa, e essa promessa se cumpriu quando Cristo veio. Só que muitas pessoas ainda continuam dormindo o sono da indolência. Então muitas pessoas continuam ainda caminhando para o inferno, e principalmente os judeus ainda esperando o Messias. Acontece que o Messias veio e eles não creram. Então o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, porque o Cristo já veio, o caminho já está aberto, a salvação já chegou. Agora vocês que estão dormindo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo Jesus iluminará a tua mente e o teu coração. Percebe uma coisa aqui importante? Para que a iluminação de Cristo venha ao nosso coração, à nossa mente, então é preciso que a gente se desperte. E para que o homem e a mulher se desperte, é necessário ouvir o Evangelho. E para que eles ouçam o Evangelho, é necessário pregar o Evangelho.
Então, nós que conhecemos o Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho e pregar a toda criatura, a todos os homens, a todos os pecadores, a todos os que querem ouvir. E o apóstolo Paulo chega até a dizer para Timóteo: prega a palavra, insta que seja oportuna, que não. Então, devemos pregar a palavra de Deus. Então, quando nós pregamos a palavra, então essas pessoas serão despertas e elas descobrirão que o Salvador já veio, que a salvação chegou, que o caminho já foi aberto, que a porta foi aberta, que o convite foi feito e que elas precisam atender o convite. Você que me ouve agora, você precisa ouvir a palavra de Deus. Eu não estou aqui para lhe oferecer um carro novo, eu não estou aqui para lhe oferecer uma casa nova, eu não estou aqui para lhe oferecer um bom emprego, eu não estou aqui dizendo que se você crer você vai passar nesse concurso, vai passar aí nas suas provas da faculdade. Não estou dizendo isso, oferecendo nada disso, porque o meu negócio é pregar o Evangelho, é anunciar Jesus como o caminho, verdade e vida. E então você entrega a sua vida para Ele, você confia nele, você ora a Ele, Ele responde suas orações, Ele atende de acordo com a sua necessidade, e aí é você e Deus. Jesus não mandou os apóstolos anunciar coisas materiais, mas mandou anunciar o reino de Deus. É claro que se nós estamos no reino de Deus, então nós somos abençoados, nós cremos nas bênçãos, nas vitórias que vem de Deus, nós dobramos nosso joelho, nós clamamos a Deus e Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve. Mas eu não posso anunciar para você, tipo assim, ó, você que não tem casa, você vai ganhar uma casa agora. Não, eu não sou Deus, nem tenho dinheiro para te dar. Agora, eu aconselho você a orar a Deus e pedir a Ele. Conheço pessoas que ganhou muitas bênçãos clamando a Deus. Mas o convite aqui é para aqueles que estão dormindo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo Jesus te iluminará. Glória a Deus. É necessário esse despertamento. Mas a palavra continua. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, como loucos, e sim como sábio, remindo o tempo. O que significa remir o tempo? Remir o tempo significa o seguinte: não temos tempo a perder. Os dias são maus, os sinais já estão todos acontecendo aí. Jesus Cristo está voltando, ou a qualquer momento eu posso estar morrendo, ou você pode estar morrendo. Então, é necessário que você tenha pressa e você não perca tempo, mas que você, em primeiro lugar, se coloque diante de Deus, em espírito e em verdade, adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor, se convertendo dos seus maus caminhos, buscando a Deus, em nome de Jesus. E não perder tempo não, anunciar a palavra de Deus aonde você estiver, começando por sua casa. Ah, mas em casa é muito difícil. Pois é lá mesmo, é no lugar mais difícil, que é na tua casa. É para os teus parentes. Você pensa que é só você que enfrenta dificuldade de ser crente em casa? O próprio Jesus enfrentou dificuldade. Os irmãos de Jesus não aceitavam o seu ministério. Os irmãos de Jesus não gostavam que Jesus saísse alta madrugada para orar, e quando voltava, já voltava pregando, anunciando, curando enfermo. Os irmãos de Jesus queriam ver Jesus, era ocupado na carpintaria, fazendo cadeira, fazendo taburete, fazendo mesa, que é para poder entrar dinheiro para dentro de casa. Mas como Jesus disse, não, agora eu tenho uma coisa para fazer, que é anunciar a palavra, os irmãos de Jesus eram incrédulos. Jesus enfrentou dificuldade na sua própria casa, não só na sua própria casa, mas na sua cidade, na sua própria cidade. Muitos não quiseram ouvi-lo. E ele queria fazer muitos milagres em casa, mas ele não conseguiu.
Então, você não vai fazer, talvez, muitos milagres na sua casa, mas você tem que continuar dando testemunho, continuar orando, continuar crendo, porque eu creio que o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Aconteceu o milagre na casa de Jesus. Os irmãos de Jesus, que estão registrados lá em Marcos 6, depois você lê, porque tem gente que pensa que Jesus não tinha irmão físico, mas está lá em Marcos 6, pode ler lá depois. Os irmãos de Jesus só vieram a crer em Jesus depois da sua ressurreição. Mas que o milagre aconteceu, isso aconteceu, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar para você que o milagre vai acontecer, o milagre da salvação vai acontecer, ainda que seja depois da sua morte. Eu já fiz muitos cultos fúnebres. E em muitos deles, eu vi pessoas falar assim: esse foi um homem de Deus na minha vida. Essa foi uma mulher de Deus na minha vida. E esses, muitas vezes, eram família. Família que depois que o crente morreu, depois que o irmão crente morreu, dizia assim: ele orava tanto, ele era um homem de Deus, ele era uma mulher de Deus. Ó, Jesus, me perdoa, Jesus, eu não tenho ouvido ele. E eu chegar e falar assim: continua ouvindo, porque a pregação do evangelho, através do teu ante querido, que o seu corpo hoje está em um caixão e vai descer à sepultura, ainda só no teu coração, crê, para que tu possa se encontrar com ele lá no céu. O milagre acontece sim. Pode não acontecer no dia que tu quer, na hora que tu quer, do jeito que tu quer, mas o que Deus prometeu, ele cumpre. Ele prometeu te ouvir. Então, remir do tempo é isso. Não perca tempo não. Ser testemunho na tua casa, anunciar a palavra em primeiro lugar com a vida, cultuar a Deus com a vida, anunciar a palavra com a vida, e depois, quando tem a oportunidade, pega a Bíblia Sagrada, lê a Bíblia, lê a palavra. Glória a Deus. Não te preocupa se as pessoas têm raiva de ti. Se o ímpio tem raiva de você, louvado seja Deus, porque o ímpio tem raiva mesmo dos justos. Mas há também aqui nesse texto outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. A palavra diz: não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor, para que você possa obedecer ao Senhor, porque muitas vezes nós estamos obedecendo a homens, mas nós precisamos obedecer ao Senhor, a palavra de Deus. E eu oro: Senhor, não me deixa ser insensato, mas me revela a tua vontade. Me coloca na posição certa. Me dá coragem. Me dá ânimo. Me reveste o teu poder, para que eu faça a tua vontade. Pois está tão difícil. Eu sei que a tua vontade é essa, mas só que tem isso aqui, só que tem isso aqui. Se eu fizer assim, vai dar isso aqui. Se eu fizer assim, vai dar isso. Eu vou sofrer. E eu não quero sofrer. Mas não tem jeito não. Não tem jeito, você vai ter que sofrer. Vai ter que sofrer por Cristo. Vai ter que sofrer pelo Evangelho. Tá pensando que é fácil? Não é fácil não. Nós vamos sofrer pelo Evangelho. Nem todo mundo vai crer no Evangelho. E tem aquelas pessoas que até odeiam você. Porque aconteceu alguns problemas com você em algum tempo. Que você andou afastado do Senhor. Fez algumas besteiras por aí. Aí as pessoas: quem é esse aí? Quem é tu? Quem é tu para tu falar isso? Tu tá se lembrando do que tu fez naquele tempo, em tal lugar, com fulano, com ciclano? Quem é tu? Já falaram isso para você? Aí você sabe o que você diz? Quem sou eu?
Nada. Pó, cinza. Eu não sei nem por que é que Deus me usa. E sei ao mesmo tempo que Ele me amou. Porque se não tivesse me amado, eu estava onde? Perdido completamente. Mas não dê valor para mim não. Dê valor para a palavra de Deus. Ouça a palavra. Dê valor à palavra de Deus. Para você eu não valo nada, mas para Deus, a Bíblia diz que Ele me comprou por um alto preço. Por causa do sangue de Jesus, eu tenho valor. Por causa do sangue vertido na cruz do Calvário, eu tenho valor. A igreja tem valor. Você que está me ouvindo agora, você tem valor, porque você foi comprado por um preço muito caro. Então, procurai compreender qual a vontade do Senhor. E para terminar, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, dissolução. Que vinho é esse? O vinho do mundo, o vinho do inferno, o vinho das contendas. Porque tem gente que não bebe cachaça, não bebe cerveja, tem gente que não fuma cigarro, não fuma maconha, mas tem uma língua muito grande. Está embriagado com o vinho das contendas. Está embriagado com o vinho dos fuxicos, dos falatórios inúteis. Está embriagado com o vinho da ira. Está embriagado com o vinho do inferno. Não vos embriagueis com esse vinho aí. O vinho da vaidade. O vinho da sensualidade. O vinho da pornografia. O vinho do mundo. Não se embriague com esse vinho, mas te embriaga com a palavra de Deus. Te embriaga com o evangelho. Sabe? Se você passar a orar, jejuar, meditar na palavra, até mesmo aquele que não sabe ler, medita na palavra, porque ouve a palavra, esses ficam como que embriagados. Ele quer estar anunciando o evangelho toda hora. Às vezes até ele grita de alegria. Às vezes tem vezes até que eles extrapolam, que nem eu às vezes. Não era para me ter feito desse jeito. Eu fiz a coisa certa, mas a forma foi errada, porque eu me emocionei. Mas Deus nos entende. E as pessoas que nos conhecem pessoalmente nos entendem. E diz um ditado que para você compreender sobre uma pessoa, você tem que comer pelo menos um boi, você e ela, sozinho, bife por bife, bife por bife. No final, aí você vai conhecer. Não, eu tinha mal impressão dessa pessoa por causa da forma que ela falava. Mas agora eu vejo que é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Mas o conselho de Deus, aliás, uma ordem de Deus é essa: enchei-vos do Espírito Santo. Como vai acontecer isso? Como é que eu consigo? Está aqui, mais embaixo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Comunhão com a igreja, oração e louvores. Leitura da Bíblia. Quem fizer assim, vai ficar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Transmita essa palavra